Você já jogou aquela mesa que o mestre era insuportável? Ele tinha um probleminha aqui, um probleminha ali, era um cara muito chato. Então, relaxa o cu na cadeira, assiste esse vídeo, vê o outro se você quiser, ou vê esse primeiro e depois o outro. Ou... Falando nisso, vamos pro primeiro? Clássico e o mais fácil de se encontrar, principalmente entre mestres novatos, pessoas que vão começar a mestrar. Eu vou explicar pra você. É o cara que cria uma história que acha que essa história é simplesmente o próximo best-seller que pode ser vendido. Que se pegar essa história que ele montou e botar num livro, vai ser um best-seller. É um livro que fala sobre como as aparências enganam, como o feio normalmente é discriminado somente por ser feio, sendo que muitas vezes ele é o herói, enquanto os ricos ficam no topo e blá 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 blá. Essa história que todo mundo já conhece, que é extremamente comum, mas na cabeça dele, ele tá fazendo algo genial e você não pode, como player, cagar pra isso. Não é certo cagar pra história do RPG. Tem vezes que você não vai querer fazer o que o mestre quer, porque isso é um RPG, é normal. Só que aí entra o ponto e o problema do ego inflado, é que ele não vai aceitar isso e normalmente vai acarretar num outro problema que a gente já vai chegar. Como eu disse, um problema sempre acarreta no outro. E normalmente esses jogadores, esses mestres de ego inflado, eles tendem a fazer um trilho de trem. E normalmente é sempre a mesmo padrão, é um cara novo ou um adulto fracassado, com todo respeito, que não entende que não vai seguir um RPG, não é um livro, os jogadores não são posse dele e ele manda, é aquele dono da mesa. Não é assim que funciona, cara. O RPG é uma história que é contada em grupo, você apenas narra. Eu sei que o mestre tem que também, mas você não precisa foder a experiência dos outros jogadores somente porque você quer contar a sua historinha. Você quer contar uma história? Porra, escreva um livro, caralho. Normalmente esse mestre com ego inflado, ele tende a ter quase todos os problemas que eu vou citar, né? Os outros mestres que são problemáticos. Eu acho que o do ego inflado consegue ser o pior. Ele quer que a história siga de um jeito específico, sendo que não é assim que o RPG funciona. Você dá uma forçadinha pra poder, pelo menos, encaixar no plot é uma coisa. Isso é extremamente comum. Às vezes os jogadores, eles deslumbram muito e, tipo, vão pra lados totalmente contrários. E meio que o plot principal acaba sendo esquecido. Só que aí cabe um bom mestre saber como introduzir novamente eles no caminho. Não de uma forma forçada. Porra, você não vai forçar eles. E o que você faz? Você incentiva eles. Como, por exemplo, se seus players são um pouco mais gananciosos, compensem ouro, armas e itens mágicos. Tem muitas formas de fazer isso sem você forçar eles a fazer algo em específico, tá entendendo? Só que esse é o problema do trilho de trem. É que ele vai te forçar. Digamos que vocês negam. E aí ele vai botar os guardas e falar, não, você vai sim. Aí você, não, aí você vai lutar com os guardas. Aí você consegue derrotar os guardas. Aí ele bota mais guardas. E aí ele bota mais guardas. E ele bota mais guardas. E mais guardas até o momento que vocês vão perder. Ele quer que vocês vão até o rei. Isso tem que ser evitado ao máximo, porque se for para jogar um jogo que a história tem um ponto A e vai até o ponto B de forma linear, eu vou jogar algum jogo, não jogar RPG. Mestre que quer humilhar o jogador. Eu sou um cara que, normalmente em meus mundos, eu gosto de mostrar que os jogadores são sim fortes, porém eles não são os mais fortes do mundo. Eles têm que ter aquela calma, aquela cautela, porque nem sempre eles vão ganhar na base da força. Então, de vez em quando eu boto um NPC mais forte, um inimigo, por exemplo, eu gosto de fazer um vilão que aparece. E quando ele aparece é pra causar. Eu gosto de mostrar os vilões, eu gosto de ser vilanesco. Eles sempre vão encontrar alguém mais forte que eles. E aí cabe a eles pensar em como resolver isso. Agora o problema é quando você bota isso somente sem propósito narrativo nenhum. Normalmente eu faço isso quando eu quero dar uma morte, por exemplo, um player ele quer trocar de personagem. Então, pra ter inimigos mais fortes que os jogadores, tem que ter um motivo, tem que ter uma razão lógica e narrativa pra isso. Porque senão é só chato, porque caralho, você vai botar um bicho tão forte assim por causa que sim, cara, não, porra, pelo amor de Deus, claro que não. Isso é muito comum em Ordem, porque como eu já falei, Ordem é um sistema desbalanceado, então é extremamente comum mestres novatos botarem monstros extremamente fortes na porra da campanha sem necessidade, porque o sistema é desbalanceado. Então o monstro parece da hora, ah lá, vou botar. E aí vai e fica uma bosta.
bosta, porque os jogadores vão morrer. Ele vai forçar um combate desnecessário, ou por exemplo, NPCs que vai humilhar os jogadores, tipo, haha, vocês são os merdinhas mesmos. Eu sempre soube que o rei não deveria confiar em vocês para essa missão tão importante, seus fracassados. Pra que isso? Eu sei que é normal ter personagens assim, só que aí vai faz uma vez, aí faz outra, e faz outra, e faz outra, e faz outra. Caralho, vai tomar no cu, mano, muda o disco, porra. Aquele mestre que quer narrar um gore, eu já vou ter que admitir que quando eu joguei Order pela primeira vez, eu achei que tinha que ser meio grotesco. De fato tem que ser uma narração um pouco mais grotesca, mas o problema é quando se passa, tá ligado? E normalmente esse tipo de mestre, ele é bem problemático. Tem coisas que eu acho que não precisam ser descritas, como por exemplo, estudo não precisa. Não é porque você tá jogando um universo Dark Fantasy, que é bem comum, você precisa narrar um estupro, porque não precisa, cara. Você pode botar esses elementos, claro, se a mesa estiver de acordo, aí tudo bem. Mas você narrar, e sim, eu já vi gente narrando esse tipo de coisa, é meu paia, mano, não precisa, porque gera desconforto, principalmente se tem mulheres na mesa, que é pior ainda, tipo, narrar pra homem seja bonito, mas principalmente porque é um tema muito mais sensível, né, não precisa explicar o porquê, porque é meio óbvio, e só fica meio, ele narra bastante como estraçá-la, ele é a traqueia do inimigo, ou o inimigo, ele abre uma criança no meio, que não sei o que, bem, eu entendo, narrações, o problema é quando a narração do cara é só em prol do gore, ele não narra o movimento, ele não narra o golpe, ele não narra nada, ele narra como feriu. Vísceras saindo da barriga do inimigo, ele se entalando com o próprio sangue, enquanto proclama palavras profanas do cu do diabo. Meu Deus, olha só o fígado dele abrindo. Nossa, como ele é Ed, hein? Meu Deus, que mundo trevoso. Não, cara, você não tá fazendo um Fear Hunger. Isso não faz sua história ser mais adulta. Não, só faz parecer que você só tá tentando fazer ela ser, o que é bem triste. Aquele mestre que ele não entendeu muito bem a regra, algum player entendeu e ele simplesmente fica puto por isso. E normalmente esse mestre acaba criando regras aleatoriamente. Você fez um combo e aí você falou, caralho, vou fazer esse combo aqui. Aí o combo, o mestre não soube como counterar esse combo. E aí ele vai lá e te nerfa porque sim. Aí você fala, não, mas no livro, por isso. Nerf, foda-se. O que eu não acho certo, afinal, porra, se ele estudou o livro, eu sei que é meio contra o que eu falei lá sobre combeiros. Mas aí por você estar muito forte, ele te nerfa. Só que aí ele buffa outro player que você vê que tá mais forte que você fica, ué, mas eu não fiquei fraco por causa disso? Não, mas é porque o plot dele precisava que quem fosse a estrelinha fosse o outro, entendeu? E às vezes ele fica irritado porque você contraria ele. Você fala, não, mas não faz muito sentido isso aqui não, mas beleza. Ou quando você vai contra o que ele queria que você fizesse, e assim sucessivamente, que cabe com aquele que é o dono da mesa, tá entendendo? Então acho que é isso. Sobre os mestres não tem muito o que falar, porque normalmente os problemas um interliga no outro. Se você vê todos os problemas que você tem, normalmente o do ego tem todos eles. O do ego, aura mais ego. Olha como eu sou engraçado. Mas normalmente os mestres os maiores problemas dos mestres são sempre os mesmos. Quando não é um problema que é tipo, porque ele não tem tanta experiência, como narrar não tão bem, por aí vai, ele vai evoluindo com o tempo. Já esses problemas aqui são problemas crônicos, de certa forma, que podem ser sim melhorados, mas os outros são mais fáceis. Esses são os principais problemas que eu vejo. Então não tem muito o que falar sobre os mestres, diferente dos players que tinham. Mas é isso, tamo junto, um abraço e valeu. Dá like, se inscreve e comenta o seu pior tipo de mestre, a pior experiência que você teve com algum mestre de RPG. Só pra engajar. Valeu.